Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos dê a graça de conseguir, nesse momento, entender com a máxima inteligência possível esses mistérios da fé dele, da nossa fé, para que a gente consiga, de uma forma mais pura possível, nos conectar com a Santíssima Trindade e que essa conexão possa fazer as nossas vidas serem de cada vez mais de uma forma mais plena, colocadas em torno do que deve ser realmente o nosso foco, que é Deus, que é Jesus, que Ele seja o direcionamento de todos os nossos atos da nossa vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos para a oração de São Tomás de Aquino. Criador encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus. Que criastes com tanta beleza cada parte do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio elevado. Dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa clareza. Afastai por longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre graça. O que é a graça de Deus, a graça divina? Está no capítulo, na página 52 da nossa apostila. Vamos lá, primeiramente, antes de mais nada, é importante a gente entender o que é graça, né? Vai ter gente que vai falar, graça, é dar risada. E por isso que a gente precisa entender o significado dessa palavra. Bom, fui lá na etimologia da palavra, na origem da palavra. Graça vem do latim gratia, que significa agradecimento, reconhecimento, algo gratuito, dado com liberdade ou gratuidade. É importante a gente entender o significado dessa palavra, porque ela não significa só vi graça no que ele falou. Significa algo mais profundo do que isso. Por exemplo, quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora, para anunciar que ela pode ser a mãe de Jesus, porque pode, que precisava do sim dela. Se ela dissesse que não, não seria. Ela disse sim, e por isso ela foi. O anjo Gabriel chega e diz: Ave cheia de graça, o Senhor viu graça em você. Ou seja, essa palavra ela tem um significado muito mais profundo que risada, humor. Graça significa, por isso que eu trouxe aqui a etimologia, agradecimento, reconhecimento, algo gratuito. Então é algo que me impacta e por ter me impactado, eu retorno, eu dou. E aqui a gente vem de novo, ó. Reconhecimento. O Senhor viu graça em você. O Senhor reconheceu os seus atos. Poderíamos dizer dessa forma para traduzir a palavra graça. O Senhor quer te dar algo por ter reconhecido algo. Então, algo dado gratuitamente, dado com liberdade ou gratuidade. Então, depois da gente ter graça, depois de Nossa Senhora ter graça diante de Deus, ou seja, ter reconhecimento por meio dos atos, das adorações que ela fez, pelo reconhecimento daquilo que ela foi, do quanto ela era diferente,
foi dada a graça dela ser a mãe de Deus. Então a graça significa tudo isso. Viu como é bem mais profundo? Vale a pena a gente procurar de vez em quando a etimologia de algumas palavras. E a graça divina, ela divide-se em duas coisas diferentes. A graça, ela pode ser vista como graça atual ou como graça santificante. Então, nós temos a graça atual e nós temos a graça santificante. O que que é a graça atual? A graça atual é quando Deus, iluminando a nossa inteligência e ajudando a nossa vontade, nos move em direção ao nosso fim último, que é a glória do céu. Uma explicação um pouco diferente. A graça atual é como um convite que Cristo dirige o tempo todo a todos os seres humanos, chamando-nos ao arrependimento e à conversão. A graça atual, ela atinge de uma forma um pouco mais forte as pessoas que estão distantes da igreja e também as pessoas que nunca se aproximaram da igreja. E como que isso acontece? De repente você está vendo um vídeo no YouTube e você de repente cai numa mensagem de um podcast, ou de um pastor, ou de um padre, ou numa música que mexe, você sentiu que mexeu com o seu coração, mexeu com você, te deu vontade de ir para a igreja, te deu vontade de se aproximar de Deus. Você sentiu algo que você não sabe explicar. Só que é isso é a graça atual. É uma graça gratuita de Deus que Ele joga, que Ele entrega para a gente. É um movimento, uma ação movida, movimentada, arquitetada pelo próprio Deus, para nos direcionar para o caminho da salvação. Muitas vezes essas graças acontecem por meio de tragédias. Sabe quando a gente, sei lá, quase morre? Aconteceu um acidente comigo e, pum, esse acidente me fez quase perder a vida. E depois daquele acidente, eu começo a refletir sobre as várias besteiras que eu estava fazendo na minha vida e pensar, não, não pode mais ser assim. Onde isso tudo me levou? Preciso me aproximar de Deus. Às vezes, um acidente acaba se tornando uma graça, porque imagina se eu morro naquele momento sem ter me aproximado de Deus. Eu estaria perdido, eu teria morrido eternamente, que eu ia para o inferno. Agora, eu ter sobrevivido ao acidente foi uma graça gigantesca, porque me fez me aproximar de Deus. Mudou totalmente minha vida, ao invés de agora estar continuando em direção à morte eterna, eu estou mudando a minha rota para a vida eterna. Então, o acidente também pode ser uma graça que Deus proporciona na minha vida para que eu me mova em direção a Ele, ao invés de continuar me movimentando contra Ele. Então a graça ela pode acontecer por um vídeo, uma música que eu ouço, ou também por uma tragédia que acontece comigo. Acredito que muitas vezes isso está ligado ao quanto eu estou com os ouvidos abertos. Por que será que seria necessário acontecer uma tragédia comigo se eu não tivesse visto antes as pequenas coisas, as pequenas mensagens que estão sendo enviadas para mim, aquele convite para ir para a igreja que alguém me faz? Às vezes esses convites existiram antes desse acidente acontecer. Às vezes eu ouvi uma música que poderia ter movido meu coração antes desse acidente acontecer. Às vezes eu já ouvi uma pregação de um pastor, de um padre, de um cara que nem é religioso, mas mandou uma mensagem sobre Jesus em um podcast. Poderia ter movido meu coração e me aproximado de Deus, mas nada disso me aproximou. Só aquele acidente. E o mais triste é que muitas vezes nem um acidente me aproxima. É por isso que é muito importante deixar claro que a graça atual, apesar de ser uma ação de Deus para movimentar o nosso coração em direção a Ele, nunca vai nos obrigar a nos movimentar em direção a Ele. A graça atual sempre vai ser um dedo apontando para o caminho certo. Nunca vai ser alguém te empurrando para o caminho certo. Porque se Deus te empurrasse para a vontade dele, para o que ele quisesse que você fizesse, ele estaria ferindo o nosso livre-arbítrio, um direito que ele mesmo deu para a gente. Então, ele não nos obriga, ele nos mostra por meio dessas oportunidades trazidas pela graça atual.
mas ele não nos obriga a fazer. É por isso que o nosso coração, atingido pela graça atual, precisa se mover por nossa vontade própria a nos aproximar de Deus. E muitas vezes tem gente que nem um acidente consegue mover o coração daquela pessoa em direção a Deus. Nenhuma situação de quase morte. Quantas pessoas dizem que eu morri, eu ouvi Deus, eu pedi para Deus, pelo amor de Deus, para eu voltar à vida, porque eu estava arrependido de tudo que eu estava vivendo. Voltei à vida e continuei fazendo besteira por aqui. Eu me esqueci de tudo aquilo que aconteceu. Então, se eu, por vontade própria, não faço, não me movimento, não adianta. A graça atual não vai movimentar por mim, ela simplesmente vai me indicar. Não me movimentar. Porque se movimentar, se me movimentasse, feriria o meu livre-arbítrio. Além da graça atual, nós temos também a graça santificante. E o que é a graça santificante? A graça santificante é uma continuação da graça atual. A graça santificante, ela nos conduz para o caminho da salvação, para a santificação. A graça atual, ela nos movimenta para nos aproximar de Cristo. Mas a graça santificante nos torna amigos de Cristo. Aumenta a nossa intimidade. E por aumentar a nossa intimidade, tende a nos santificar. Então, alguém que está movido pela graça atual pode se aproximar da igreja e experimentar os sacramentos, por vontade própria, decidiu se batizar, fazer primeira comunhão, fazer o crisma, adquirir sacramentos, e no meio desse movimento, a graça santificante está atuando também. Porque quando eu recebo o meu crisma, eu estou recebendo 7 dons do Espírito Santo. E aqueles 7 dons do Espírito Santo vão me ajudar a me aproximar mais de Deus. Ou seja, todo esse movimento também tem a ação da graça santificante. Aquele momento em que eu estou persistindo para continuar no crisma ou na catequese, é uma ação da graça santificante me ajudar nessa persistência. Por quê? Porque estar aqui e receber esse sacramento vai me ajudar a ser um pouco mais santo do que eu era antes. E quanto mais santo eu for, mais amigo de Cristo eu sou. A graça santificante ela atua quando eu estou em estado de graça, ou seja, quando eu estou sem pecado nenhum, pecado mortal nenhum. E como eu fico sem pecado mortal nenhum? Me confessando. Então, da mesma forma que quando eu cometo um pecado mortal, eu estou totalmente em estado de inimizade com Deus, eu estou totalmente desligado de Deus, é como se houvesse um cordão umbilical e quando eu cometo um pecado mortal, aquele cordão umbilical fosse cortado. Eu fui totalmente desligado de Deus naquele momento. Eu estou em literalmente estado de inimizade por conta de uma escolha própria que eu fiz. Eu escolhi estar em um estado de inimizade com Deus por ter cometido aquele pecado mortal. Da mesma forma, quando eu me confesso, aquele pecado mortal é eliminado e eu volto a estar em estado de amizade com Deus. E nesse estado de amizade com Deus, a graça santificante volta a atuar dentro de mim. Então veja, a graça atual ela atua em qualquer momento, seja eu batizado ou não, esteja eu com pecado mortal ou não, porque o objetivo dela é me direcionar para perto de Deus, me movimentar, me mostrar possibilidades de que eu preciso me movimentar para aquela direção. Mas se eu não escolho me movimentar, não vai acontecer nada. Por outro lado, a graça santificante acontece quando eu estou em estado de graça. Ou seja, eu preciso já estar em movimento aqui dentro da graça atual. Preciso estar me movimentando para um estado de cada vez maior de amizade com Deus. E a graça atual vai tornando essa amizade cada vez mais profunda. Eu vou começando a entender mais sobre a palavra. Eu vou começando a sentir cada vez mais vontade, mais sede de estar rezando, de estar ali naquela missa. Então, todos esses detalhes nos ajudam a nos aproximar de Deus. E o que tudo isso tem a ver com os sacramentos? Porque agora, nessa segunda parte do nosso catecismo, o tema principal são os sacramentos, né? Aliás, esse é o nosso último capítulo dessa nossa segunda parte, nosso tema de sacramentos. E o que tem a ver a graça atual e a graça santificante com os sacramentos? Os sacramentos
Olha só, a graça atual, a gente pode ver dessa forma, a graça atual nos movimenta para a possibilidade de adquirir os sacramentos. E ao adquirir cada sacramento, eu vou intensificando o movimento da graça santificante na minha vida. Porque, como eu disse, cada sacramento me torna um pouquinho mais santo do que eu era antes e me infunde dons que vão me ajudar a ter um entendimento cada vez maior, vão me aprofundar cada vez mais de Deus, vão me tornar cada vez mais amigo de Deus. Nos momentos em que eu cometer algum pecado mortal e me tornar inimigo de Deus, aquelas graças adquiridas por meio dos sacramentos vão me ajudar a, com uma velocidade maior do que antes, me confessar e me unir novamente. Então é como a gente, quando separa um imã, a gente aproxima aquele imã, ele quer se juntar àquele outro lado. Então a tendência é que os sacramentos nos levam, assim como esse imã quer se juntar ao outro, a gente cada vez mais queira voltar ao estado de amizade com Deus. Então, a graça atual e a graça santificante entram dentro desse contexto. E os sacramentos nos fazem querer, assim como o imã, nos grudar novamente a Deus quando algum pecado é cometido. E a graça santificante ajuda a gente a nos aprofundar para que cada vez mais esse magnetismo seja cada vez mais forte. É isso. Bom, vamos pedir para Nossa Senhora que, assim como ela era cheia de graça, ela também seja um espelho para que a gente seja cheio de graça também. Que o Senhor continue nos enviando graças atuais, graças santificantes, para que a gente possa estar sempre unido a Ele e nos momentos em que nos separarmos pelas nossas próprias escolhas, a gente, com uma velocidade cada vez maior, nos una escolha por nossa própria conta nos unirmos novamente a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.